Vamos então começar uma nova matéria, lugares geométricos no plano. Plano é uma folha de papel. Então imaginem que estão numa aula de educação física e o professor está no exterior, coloca-se num determinado lugar, vamos supor que o professor se coloca aqui no ponto C, e o professor pede a todos os alunos que se posicionem a 3 metros de distância dele. Então, vamos de uma escala, 3 metros, portanto o aluno podia se posicionar aqui, outro aluno podia se posicionar aqui, outro aluno podia se posicionar aqui, outro aluno podia posicionar-se ali. Na realidade, os alunos podiam estar em cima de uma linha que está a 3 centímetros do ponto C. Portanto, qualquer aluno que se colocasse em cima desta linha, centrada em C, com raio 3, portanto, a distância da ponta seca ao lápis é 3, qualquer aluno que se centrasse em cima desta linha estaria sempre a 3 metros do professor. Portanto, ele estaria nesta linha que é a circunferência. Por isso, a circunferência é o conjunto de todos os pontos do plano que estão a uma distância R, neste caso era 3, que é o raio, do ponto C, que é o centro. Portanto, o professor estaria no centro e os alunos podiam se posicionar aqui nesta linha, que todos eles estariam a 3 metros de distância do professor. Suponho agora que o professor pede aos alunos para estarem a uma distância inferior ou igual a ele de 3 metros. Portanto, se o professor estiver aqui, onde se poderão colocar os alunos para estarem a uma distância inferior ou igual a 3 metros? A 3 metros foi o que nós vimos há bocadinho. São os alunos que estão na circunferência de centro no professor e raio 3 metros. Estes são os alunos que estão à distância 3 metros do professor. Mas como o professor quer que seja também uma distância inferior a 3, o aluno também podia estar aqui, 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 aqui. Qualquer deste ponto era possível para o aluno. Então, um aluno que para estar a 3 metros ou menos do professor, a distância inferior a 3 metros, podia se posicionar em qualquer local destes que eu pintei a verde. Então, é a circunferência com todo o seu interior é o círculo. Mediatriz de um segmento de reta. Vocês já sabem traçar uma mediatriz, que já deram esse conteúdo na educação visual. Portanto, mediatriz é o conjunto de todos os pontos do plano que estão à mesma distância de A e de B. Então, temos aqui um ponto A e um ponto B, portanto, temos um segmento de reta AB, e eu quero todos os pontos que estão à mesma distância de A e de B. Se eu escolher um ponto aqui, não pode ser, porque este ponto está mais perto de A do que de B. Portanto, não está à mesma distância. Se escolher um ponto deste lado, também está mais perto de B do que de A. Se escolher um ponto aqui, também estará mais perto de B do que de A. Então, será um ponto algures aqui no meio. Mas não é só esse ponto. Então, vamos ver como é que se constrói, relembrar como é que se constrói a mediatriz. Portanto, pegamos um compasso, abrimos o compasso mais de meio e centramos num dos extremos do segmento, por exemplo, aqui, e passo e desenho aqui um arco em cima e um arco em baixo. Com a mesma abertura, e agora centrado no outro extremo, portanto, centrado no ponto A, vou fazer o arco em cima e fazer o arco em baixo. E vou unir estas duas intersecções dos arcos, portanto, unindo em cima e unindo em baixo, eu vou traçar a mediatriz do segmento de reta AB. Representa-se por um M de AB. Ou seja, o que é a mediatriz de AB? A mediatriz de AB é a linha que contém todos os pontos que estão à mesma distância do extremo do segmento, ou seja, de A e de B. Portanto, lá está o tal ponto do meio, o ponto M, que é o ponto médio, é o ponto que está à mesma distância de A do que de B,
e qualquer ponto daqui também estará à mesma distância de A do que de B. Portanto, esta distância é igual a esta. Um ponto que esteja aqui também estará à mesma distância de A do que de B. Portanto, esta distância será igual a esta. A mesma coisa aqui embaixo. Um ponto que esteja aqui estará à mesma distância de A do que de B. Se eu quisesse todos os pontos que estão mais perto de B do que de A, então seriam todos os pontos que estivessem aqui deste lado. Todos estes pontos estão mais perto de B do que A. Então posso dizer que todos os pontos que estão mais perto de B do que A são os pontos que estão aqui representados, a verde. Se quisesse todos os pontos que estão mais perto de A do que de B, seriam os pontos que estão aqui deste lado, ou seja, seriam os pontos todos que estão aqui representados a azul. Portanto, se isto é a mediatriz, do lado direito estão todos os pontos mais perto de B do que de A, e do lado esquerdo estão todos os pontos mais perto de A do que de B. Bissetriz de um ângulo AVC é o conjunto de todos os pontos do plano que estão à mesma distância de duas semirretas com a mesma origem. Portanto, a semirreta VA e a semirreta VC têm a mesma origem em V. Onde é que estarão todos os pontos que estão à mesma distância das duas semirretas? Se eu escolher um ponto aqui, ele está mais perto de A, da semirreta VA, do que da semirreta VC. Se escolher um ponto aqui, estará mais perto da semirreta VC do que da semirreta VA. Então, onde é que estarão todos os pontos? Para isso, eu vou construir com o compasso e faço um arco. E naqueles dois pontos onde o arco interseta as duas semirretas, eu vou colocar a ponta seca no primeiro ponto de interseção aqui embaixo, com a abertura mais de meio, vou traçar um arco deste lado. Com a mesma abertura, ponta seca no outro ponto de interseção, vou traçar outro arco. E agora basta unir a origem das duas semirretas à interseção dos dois arcos e obtenho a bissetriz do ângulo AVC. O que é que esta bissetriz tem? Qualquer ponto da bissetriz está à mesma distância da semirreta VA e da semirreta VC. Outro ponto, este ponto está à mesma distância da semirreta VA e da semirreta VC. Não esquecendo que a distância é feita na perpendicular. Se eu quiser todos os pontos que estão mais perto da semirreta VA do que da semirreta VC, são todos os pontos que estão aqui por cima. Todos estes pontos estão mais perto da semirreta VA do que a semirreta VC. E se eu quiser todos os pontos mais perto da semirreta VC do que da semirreta VA, serão todos os pontos que estão por baixo da bissetriz. Todos estes pontos estão mais perto da semirreta VC do que da semirreta VA. Ora, vamos então fazer um exercício que diz o seguinte: marca dois pontos, A e B, que distem 6 cm. Então, temos o ponto A e temos o ponto B, que distam 6 cm. Ponto A e ponto B distam 6 cm. Vamos marcar a vermelho o conjunto dos pontos do plano que estão a 4 cm do ponto A. Ora, 4 cm do ponto A será uma circunferência de raio 4. Temos aqui um compasso de raio 4, centrado em A, porque é a distância A, e vamos desenhar então a circunferência centrada em A e de raio 4. E eu quero desenhar a vermelho os pontos que estão a distância 4 cm do ponto A. Portanto, serão todos os pontos que estão nesta linha
Todos os pontos que estão nesta linha estão a 4 cm do ponto A. A linha A está feita. A linha B, a verde, o conjunto dos pontos do plano que estão a 3 cm ou menos do ponto B. Ora, a uma determinada medida de um ponto é uma circunferência. Como é 3 ou menos, será o círculo de centro em B de raio 3. Portanto, vamos abrir o compasso com raio 3. Centrado em B. E eu quero a verde. Se são 3 cm ou menos, serão todos os pontos que estão a 3, ou seja, todos os pontos da circunferência de centro B. E como eu quero a menos, também quero todos os pontos que estão neste espaço. Portanto, desenhei o círculo centrado em B de raio 3 e pintei a linha, que é a circunferência, e também o seu interior, que é o círculo. São todos os pontos que estão a 3 ou menos centímetros do ponto B. Quero desenhar a azul o conjunto dos pontos do plano que estão mais perto do ponto A do que de B. Ora, quando eu quero uma distância a 2 pontos, portanto, quero uma distância ao ponto A e ao ponto B, eu tenho que fazer sempre a mediatriz. Ora, a mediatriz, vamos colocar o compasso centrado no ponto B, mais de metade de abertura, e fazemos arco em cima, arco em baixo, com a mesma abertura centrada agora no ponto A, faço arco em cima, arco em baixo, encontro então duas interseções dos arcos, unindo as duas interseções dos arcos, eu desenho o ponto que está tão perto de A como de B, ou seja, a mediatriz. Portanto, desenhei agora a mediatriz de AB. Mas eu quero os pontos que estão mais perto do A e do que de B. Ora, os pontos mais perto do ponto A são os que estão relativamente à mediatriz do lado esquerdo. Portanto, a azul, eu vou então pintar todos os pontos que estão mais perto do A do que de B. A mediatriz não pode ser considerada porque a mediatriz está tão perto de A como de B. E como eu digo, mais perto de A do que de B, não quero a mediatriz. Depois, na linha C, eu quero o conjunto dos pontos do plano que estão a 4 de A e ao mesmo tempo 4 de B. Os pontos que estão a 4 de A e de B. Os pontos que estão a 4 de A serão os pontos da linha vermelha. E também tem que estar a 4 de B, ou seja, à mesma distância de B de A, 4 cm. Então, só há aqui dois pontos. Este ponto e este ponto que eu estou aqui a pôr roxo. São os únicos pontos que estão à mesma distância de A e de B e 4 cm. Se eu pegar numa régua, distância do ponto ao A é 4, distância do ponto a B é 4, e o outro ponto também está à distância 4 e à distância 4.